E vamos nessa, Jornada Jung, os 12 arquétipos da personalidade. Essa é a quinta aula de 6 que nós vamos fazer. E hoje a gente vai falar sobre os arquétipos do sábio, explorador e o inocente. Esses três arquétipos, né, daqui a pouquinho eu passo a mandá-la novamente aqui, mas eles prezam, eles buscam, né, a liberdade. Deixa agora que eu compartilhar minha tela. Ah, já está até na mandala, ó. Então, só repassando aqui, né, na aula 3 a gente entrou nos arquétipos que buscavam conectar com pessoas. Vamos fazer só consagrar os temas anteriores, as aulas anteriores, né, só dar uma passadinha. Então, na aula 3 a gente entrou aqui no arquétipo da pessoa comum, amante e o bobo da corte, que estão aqui na parte do lado direito de baixo da mandala. Já falamos na aula 4 sobre o herói, o rebelde e o mago. E hoje a gente vai falar sobre esse que está clarinho aqui. Lembrando, cada quadrante desse, né, cada quadrante dessa mandala é dividido, né, pelo perfil de acordo com as características comportamentais, vamos lá, que priorizam ou o eu, a alma ou o ego. No próximo slide a gente vai dar uma passadinha nesse tema novamente, antes de aprofundar aqui nesses três arquétipos. E cada quadrante, né, são características de arquétipos, de pessoas que vão buscar alguma coisa em comum, alguma coisa correlatada, né? Então ali o pessoa comum, amante, bobo da corte, buscam conexão com pessoas. Deixa eu colocar o slide. O mago, o rebelde e o herói buscam realizar conquistas. E hoje, né, tanto o sábio como o explorador, como o inocente, eles buscam aqui a liberdade. E cada um vai buscar essa liberdade, tendo em vista o eu, a alma ou o ego. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, só dando uma revisada, né, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Me aprofundei bastante sobre a explicação do ego, alma e eu na aula 1 e me aprofundei ainda mais na aula 2, tá? Ego é parte constituinte da mente humana, como processo funcional composto por tudo aquilo que vimos, convivemos e percebemos. Sendo assim, é muito mais do que o simples eu. É a junção de lembranças, sentimentos e ideias que posicionam o nosso comportamento e nos tornam consciente. Então, quem vai agir é o sábio, pelo ego, estamos no ego, né? É o inocente, né? Então, o último hoje que a gente vai ver é o inocente, e ele toma decisões, é baseado ali em características do ego. Alma. Jung, em tipos psicológicos, né? A alma é um guia, personificada como figura feminina no homem e masculina na mulher, que é denominado, né, de ânima e ânimos, que teria a função de facilitar o relacionamento com o inconsciente, com o mundo interior. Vamos para o eu, que a gente não precisa ler tudo, é só dar uma passadinha mesmo, né? Qualquer coisa você dá uma revisada na aula 2. O eu é uma função mediadora entre o consciente e o consciente, enquanto a função da alma é facilitar essa conexão e o relacionamento, o eu tem a função de mediar, de organizar, de administrar, vamos dizer, né, em outras palavras assim, o que seria a função mediadora do consciente com o inconsciente. Agora, indo lá para baixo, né, como da função tal, o eu dá a identidade e a coerência à personalidade. Então, de acordo, né, lembrando, os três que a gente vai ver hoje, eles são motivados, né, pela liberdade, e cada um, e aí a gente vai percebendo, motivados pela liberdade, mas se eu ajo pelo ego, eu estou debaixo de um arquétipo. Se eu ajo pela alma, estou debaixo de outro arquétipo. Se eu ajo mais com características do eu estou debaixo de um outro arquétipo, né? Vamos entrar aqui no sábio. O sábio, primeiro, lado direito do slide, né? Lembrando, desejo, ambos, né? Os três vão ter o desejo de liberdade, que é a parte central da mandala. O sábio, ele é movido pelo eu, ele toma a sua personalidade, as suas características de comportamento, é movido pelo eu. Busca pelo verdadeiro eu, sua verdadeira identidade, sua autenticidade. Necessidade, o sábio, né, tem sempre uma necessidade aí de conhecimento. Vamos dizer assim, pontos fortes, a gente se aprofunda no próximo slide, aqui é só uma passadinha, tá? Sabedoria, busca compreender o significado da vida. Buscam ter o conhecimento extenso e se aperfeiçoarem, né? O sábio, o sábio verdadeiramente ele é sábio, né? Uma explicação que eu gosto de fazer, e eu tenho um vídeo até fazendo uma zoeira, né? Não adianta você ler, eu já li tal livro, eu já li esse livro, já li aquele, já li uma biblioteca inteira. Tá bom, e o que você está aplicando do que você leu? O sábio, gente, não se contenta apenas em ler.
Quem sabe de verdade, quem é sábio, aplica o que sabe. É isso que é ser sábio. Tá? Então o sábio ele não fica só no campo da teoria, não. O sábio, né, ele tem um conhecimento vasto, ele se aprofunda, mas constantemente ele está buscando se aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento é onde? Ação, campo de batalha, colocando em prática. Tá? O sábio percorre a trilha da individuação com serenidade. A trilha da individuação, gente, Jung, tá até no slide, deixa eu voltar ao slide. Jung traz a cruz como símbolo do processo da individuação, da autorrealização humana. Então, o sábio ele busca muito essa questão da autorrealização, né? E a autorrealização só vem, né, quando nós ampliamos nossa consciência de uma tal forma que nós buscamos dentro de nós, né? Esse é o processo de individuação. Então, para a gente falar sobre a autorrealização, para a realização plena, temos que passar do ego ao self, ou seja, do consciente para o inconsciente de um indivíduo, né? Então, uma característica, além de buscar conhecimento, né, o sábio não é só algo externo, que ele busca conhecimento, não. Né? É autoconhecimento também. Lembra que ele aplica as coisas que ele lê? Né? O verdadeiro sábio, ele não apenas lê a biblioteca, ele se auto-aplica, ele coloca em prática os conhecimentos que ele tem. Né? Então não é só uma questão de externa, de colocar conteúdo para dentro, não. Né? É de autorrealização mesmo. E quando a gente está falando de autorrealização, é simultaneamente, né? A realização plena, a autorrealização plena, é passar do consciente para o inconsciente, que é onde que o Jung traz, né, que é o processo de passar do ego para o self. Ficou claro essa parte? Dá um feedback aqui para mim. Eu só queria deixar claro, por que eu reforcei isso no slide? Eu só queria deixar claro essa questão, né? Para eu passar do consciente para o meu inconsciente, do ego para o meu self, eu tenho que aplicar os conhecimentos que eu tenho, senão eu não me torno sábio. Senão eu tenho no máximo uma memória muito boa. Eu não sou um sábio. Eu não sei agir diante das situações. Eu não consigo ter uma autorrealização. Por quê? Porque eu não aplico o que eu sei. O sábio não. Ele aplica. Ele se investiga, se autoanalisa para ter mudança de comportamento. A liberdade, né, a busca dos 3 arquétipos de hoje é a busca pela liberdade. A liberdade do sábio é a autorrealização, conhecer a si mesmo. A liberdade ele busca dentro dele mesmo, por meio de conhecimentos, por meio de novas fontes, mas saindo da zona de conforto, colocando em prática os conhecimentos que ele tem. Prefere ser introspectivo e se isolar para refletir. Tá? Aqui na foto tem um Gandhi de fundo e o Osho aqui fazendo... não tá ninguém, né? Fazendo o Paz de Amor. O Osho é um barato, né? Duas representações, dois personagens, duas forças, consciências arquetípicas poderosíssimas aí que a gente pode trazer como representação de sábio, tá? O lado sombra do ser humano. Só lembrando, vou sempre reforçar, tá? Eu não quero ninguém que assiste as minhas aulas, que assiste meus conteúdos, que vira, é o lado sombra do meu arquétipo da personalidade. Não. Existe o lado sombra, existe, mas é o desequilíbrio do ser humano. É o ser humano que ainda tem que aperfeiçoar algumas coisas, algumas características. Quando nós estamos falando de arquétipo, tá? De modo geral, e os arquétipos da personalidade, esses, né, que Jung mapeou, nós temos sempre que buscar, né, o ponto de perfeição. Nós temos sempre que buscar a evolução, a luz. Então, quando a gente fala o lado sombra do arquétipo, toda vez que eu me deparo com uma pessoa que está utilizando a sombra do arquétipo, eu falo, peraí, essa sombra não é do arquétipo, não, essa é a sua sombra, que não está sabendo lidar, que está em desequilíbrio, que está procrastinando, ou indo de um extremo para o outro, né? Ou ficando muito na zona de conforto, ou levando muito exagerado, ativa a sombra. Né? O que é a sombra? Quando você sai do equilíbrio, pensa no pêndulo. Quando esse pêndulo sai daqui do equilíbrio e vem muito para cá, é sombra. Quando esse pêndulo vem muito para cá, é sombra. Ou seja, quando você qualquer habilidade, característica que você vai ao extremo, você ativa uma sombra, seja ao extremo negativo, ao extremo positivo, você cai numa sombra, né? Então, sensação de arrependimento por culpa e vergonha que pode levar à depressão, né? Essa é
é uma característica do sábio quando em desequilíbrio, né? Por quê? O sábio ele busca, né, o slide anterior, deixa eu até pegar o slide anterior, ó, ele prefere, né, quem está debaixo do arquétipo do sábio tem essa característica, prefere ser mais introspectivo e se isolar para refletir. Só que isso, quando está em desarmonia, vamos lá, passou uns 2 anos e aí você preferiu não ir em festa de família, você preferiu não sair com os amigos, você preferiu no final de... Enfim, você preferiu se isolar, você preferiu ficar mais introspectivo, é uma característica do sábio. Beleza, só que quando isso não está verdadeiro, está gerando conflito aí dentro, isso pode tendenciar a quê? A sensação de arrependimento, de culpa, vergonha, que pode levar à depressão, tá? Tendência ao isolamento e solidão, que é o tópico de baixo aqui que eu coloquei. Um é um gancho do outro. Essa tendência ao isolamento e solidão, na verdade, sim. Só que o verdadeiro sábio, que está na parte luz do sábio, ele usa isso com sabedoria. Ele está lá isolado para adquirir conhecimento, para autorreflexão, né, para, de outras formas, colocar em prática esses conhecimentos que ele está adquirindo. Só que ele não se sente mal por isso quando na luz. Né, quando nós estamos ali diante do equilíbrio da força do arquétipo. Agora, se você está com atrito, se você está tendo algum probleminha, né, no sentido de, poxa, eu me isolei esse final de semana, isso acontece muito. Agora eu vou trazer um exemplo bom, me veio um exemplo bom. Na minha época de concurseiro, se você não sabe, tá, de 2011, começou em 2010, mas em 2011 que eu comecei a pegar firme minha jornada de concurso. Eu fui aprovado em mais de 20 concursos. Comecei em 2010, em 2013 começou a vir as nomeações, né? As minhas nomeações para cargo público, eu fui funcionário público durante 6 anos. Quando você está realmente jogando nível alto no universo dos concursos públicos, você tem que ter uma característica do sábio. E às vezes é forçada, porque tem que ter, certo? Você tem que se isolar, você tem que sair das redes sociais, você tem que abdicar do seu tempo para estudar, você tem que se abdicar de horas de sono para estudar. Você tem que ser introspectivo, porque sem autoconhecimento você não consegue memorizar a matéria e acertar a questão da prova. Se você não é introspectivo, você não entende que muitas vezes você erra a questão de prova por falta de inteligência emocional. Se você não se auto-investiga, você não entende que você está cansado e isso te gera ansiedade e te faz perder sinapses, pontos importantes de conexão na hora de responder uma pergunta de prova. Só que eu fui coach, né? Eu fui coach na área de concursos públicos durante uns 2 anos assim, da minha vida. E o que acontece muito, né? Só lembrando, né, o meu arquétipo principal, né, a gente tem um arquétipo principal, né, mas isso não significa que nós estamos debaixo só de um arquétipo, tá? Lembrando, reforçando, segundo Jung, estamos falando de Jung, né, Cristo foi o arquétipo, Jesus Cristo foi o arquétipo perfeito do self, ou seja, o ser humano ideal. Qual que é o arquétipo da personalidade de Cristo? Todos os arquétipos que nós temos aqui, ele usava todos o lado luz desses arquétipos, tá? Ou seja, nós não temos que ficar só debaixo de um arquétipo. Porque se a gente entra em desequilíbrio, normalmente é porque não estamos desenvolvendo outras características, outros comportamentos e habilidades das outras esferas de arquétipo, e isso deixa a gente em desequilíbrio mesmo. Certo? Então, o meu arquétipo principal é o herói. Tudo bem, mas quando eu tive que fazer minha jornada durante 2 anos estudando para concurso público, meu amigo, e eu não entendia nada de arquétipo em si nessa época, né? Até entendia sobre arquétipo, mas não aplicava em si na minha vida. Mas automaticamente eu tive o comportamento de sábio. Era me abdicar de final de semana, era me abdicar de horas de sono era ser mais introspectivo, era me isolar para estudar. E a gente vê isso no universo dos concursos públicos. Quem nunca estudou de verdade na vida, às vezes passa uma faculdade inteira, a vida escolar inteira, a faculdade inteira, mas nunca estudou de verdade. E aí a hora que começa a estudar para concurso público e vê que o negócio é sério, que tem que pegar pesado, que tem que se abdicar, que tem que se superar, e entra as características de ser um sábio, e passa 6 meses uma jornada como sábio, se abdicando de final de semana, de férias, de feriado, e o caramba 4 entra em desequilíbrio, porque essa não é uma característica que a pessoa estava acostumada, né? Aí vem culpa, vem vergonha,
tendência forte a ter depressão. Esse isolamento e solidão, que é uma característica já do sábio, passa a ser ruim, ao invés de ser positiva. Por que eu deixei no slide? Tendência ao isolamento e solidão. Para o sábio mesmo, isso é, na verdade, isso é uma característica positiva. Ele adora isso, né? Agora, muitas vezes isso, dependendo da pessoa, é um desequilíbrio. A pessoa não gosta de se sentir sozinha. Então ela não está ali do lado luz, usufruindo de todos os benefícios do sábio. O sábio, ao ficar sozinho para o seu aprendizado, para a sua introspecção, autorrealização, ele ama esse momento. Tudo que o sábio quer é ficar sozinho mesmo. E muitas vezes, quando a gente é deparado a ter essas características, no caso de concurso público, né, com um certo tempo, a gente já não quer mais ficar isolado. A gente não quer mais ter solidão, se sentir sozinho. Tá? Mas aí estamos desequilibrando por outros recursos, por uma falta de habilidade nossa, né, de desenvolvimento, de resiliência, de utilizar a luz do arquétipo sábio, né? Por quê? Para passar em concurso público, pelo menos os que estão concorridos aí, você tem que desenvolver essa habilidade mesmo. Negativismo. Quando voltado a olhar para outras pessoas, o sábio ele tende a criticar excessivamente a vida e os comportamentos. Bom, não coloquei o slide ali, mas tá, vou explicar, depois eu volto ao slide. O que acontece? Quando está em desequilíbrio, o sábio ele tende a ser negativo. Porque ele começa a comparar, tá? Isso é o ser humano, tá bom, gente? O arquétipo é o modelo ideal. Mas o ser humano, não, a gente não consegue, não somos Jesus Cristo ainda, a gente está nessa evolução, né? Então, nessa busca, e aí a gente começa a ter processo de autorreflexão, introspecção, a gente adquire novos conhecimentos. Muitas vezes a gente fica descontente com as pessoas que estão próximas de nós, que não conseguem evoluir, que não conseguem se abdicar para estudar, que estudam e não colocam nada em prática, que não mudam comportamentos, que não mudam a maneira como vê a vida. Mudei a maneira como eu vejo a vida. Uma semana depois, volta o mesmo padrão, tendo os mesmos comportamentos, só fala da boca para fora. O sábio, meu amigo, isso é em desequilíbrio, mas o sábio, ele tem essa introspecção, ele adquire esses conhecimentos e ele coloca em prática. Aí, ao ficar olhando para o biguinho do outro, às vezes ele fica negativo, porque ele começa a criticar, ele começa a julgar a vida, os comportamentos da pessoa, tá? É um cuidado que você, como ser humano, você deve ter, tá? Quando necessário ativar o arquétipo do sábio, ou se você está debaixo do arquétipo do sábio já, né? Perfeccionista. O sábio, ele adquire muito conhecimento e ele é muito introspectivo para, né, a questão dessa necessidade de autorrealização. E tem uma necessidade muito forte de aperfeiçoamento. O sábio ele não para, ele não fica na zona de conforto. E isso em desequilíbrio pode levar ao perfeccionismo, a sensação de querer que tudo seja perfeito. A garrafa d'água tem que estar aqui, a organização, né? Tanto de organização, mas como tudo de modo geral, tem que sair perfeito. Né? Um sábio, por exemplo, em desequilíbrio, jamais colocaria... agora que eu estou vendo por causa da iluminação aqui, eu estou vendo a câmera, tá amassado esse meu papel de parede aqui, ó. Ele tá amassado. Se eu tô com desequilíbrio, imperfeccionismo, eu nem fazia essa live. Eu ia dar primeiro um jeito de tirar esse banco. Você sabe quando que essa gravação ia pro ar? Nunca. Porque daí já ia atropelar, já ia vir outra atividade e tudo mais. Então, perfeccionismo, tendência, né? Aqui no slide, o que eu coloquei? Não estou só explicando perfeccionismo. Porque é essa necessidade de aperfeiçoamento, tá? Tendência ao fanatismo e, consequentemente, arrogância e intolerância, né? Quando eu digo fanatismo, pode ser tanto ser fanático por um mentor espiritual, como Osho, como Gandhi, como Jesus Cristo, ou qualquer outro político, tá tudo bem, né? Enfim, fanatismo, ser fanático. E ao ser fanático, e ter muito conhecimento, e aplicar e ter introspecção, vem a arrogância e a intolerância. Então, mesmo seguidores de Gandhi, de Osho, Jesus Cristo eu nem preciso falar, né? Porque a gente sabe que os fanáticos de Jesus, dependendo da religião que tiver, né? Joga pedra na outra religião, né? Mas quando a gente vai para o ponto de ir para o fanatismo e nós temos muito conhecimento, a tendência também é ficar arrogante e não tolerar pessoas que não estão vendo o que você está vendo, que não conhecem o que você conhece.
a gente tende a achar burras as pessoas quando é em desequilíbrio. Lembrando, o sábio busca autorrealização, ele tem bastante conhecimento e ele aplica os seus conhecimentos. Então, em equilíbrio, na verdade, o sábio vai querer mostrar para a pessoa ensinamentos, vai querer mostrar para a pessoa que ela não está enxergando. Ou muitas vezes vai falar, meu amigo, esse ser humano aí não tem jeito não, deixa quieto, solta esse ser humano, não preciso discutir com ele. Né? Mas em desequilíbrio, pode se tornar intolerante, pode se tornar arrogante. Tá? Aqui eu trouxe, né, algumas representações do sábio. Por quê? Para a gente não ficar só com a característica que o sábio é um guru. Né? Eu trouxe Gandhi, o Osho no primeiro slide. Trouxe Sócrates, né, no primeiro slide. No primeiro slide aqui, ó. Eu trouxe Sócrates, trouxe Sócrates, então. Mas o Sócrates, ainda querendo ou não, ele tem uma imagem guru, né? Não o guru igual o Osho, o Gandhi e tal, mas ele tem, né? Mas eu trouxe aqui umas outras representações do sábio. Eu trouxe um preto velho, uma preta velha. Eles são arquétipo da sabedoria, tá? São anciões de extrema, quando você começa a se relacionar, né? E lembrando, tá? O preto velho, a preta velha é da nossa religião humana aqui, tá? Do Brasil, tá? São anciões, são mestres da sabedoria que nós temos dentro da nossa religião, da nossa cultura brasileira, tá? Eu coloquei a coruja de fundo. Qual que é o arquétipo? Qual que é o animal de poder que representa o sábio? Essa sabedoria, a coruja. Eu trouxe um índio que vamos lá, um índio mais velho, que é o ancião, que seria o ancião da tribo, detentor da sabedoria divina, detentor da sabedoria espiritual dessa tribo, onde os índios vão consultar, né, onde os índios vão questionar, fazer as perguntas e tomadas de decisões importantes sempre são passadas para um ancião, para que por meio da sabedoria e toda a experiência de vida dele possam ser tomadas decisões mais assertivas. Essa é legal. Trouxe uma música também, tá? Que traz a representação do sábio. A música que eu escolhi aqui, a gente vai ouvir um trechinho dela junto, só para a gente se conectar, para a gente viver um pouquinho da experiência, né, do arquétipo do sábio. Os sábios, eles buscam compreender o significado da vida, né? E olha a música do Almir Sater tocando em frente, né? Ando devagar. Eu não vou cantar porque eu sou horrível para cantar. Eu vou colocar o vídeo da música. É preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as maçãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Dá vontade de ouvir inteira, né? Mas tá aqui palavras, né? Tá aqui palavras, inclusive, ó, só um detalhe, né? Tem sabedoria, gente. Eu trouxe o preto velho, a preta velha, e até mestres anciões mesmo, né? No caso do indígena que eu trouxe, tem certa sabedoria que por mais que a gente leia, que por mais que a gente se aprofunde, coloque em prática e viva até mais de 150 anos, tem certa sabedoria que a gente só consegue acessar com a ajuda do plano espiritual e com outros seres que estão mais evoluídos que a gente, né? Não obstante, essa música do Almir Sater, quando perguntado ele, como que foi feita essa música, ele conta a história, né? Que ele estava na casa do Renato Teixeira, que é o outro compositor, amigo dele, e tinha um violão dando sopa. Ele pegou esse violão, começou a dedilhar,
E a música veio. Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Enfim, ele compôs e fez a música ali em questões de minutos, né, num jantar na casa do amigo dele. E ele fala, essa música foi entregue a mim, né? Essa música foi psicografada. Não é possível, não tem essa habilidade, ninguém tem essa habilidade, né? E uma das características do sábio é essa, tá? Com esse acesso com outros seres, esse acesso ao inconsciente coletivo, a outras dimensões, para trazer também esses conhecimentos, né? Para trazer esses conhecimentos para a Terra. Então, o Almir Sater trazendo aqui, né? Eu não conheço assim a histórico de vida, tudo. Essa música sim é a representação, uma música que representa o arquétipo do sábio. E a forma como trouxe até o Almir Sater também é uma representação de um sábio, né? O ancião indígena. Se a gente pegar todo o filme, tem um arquétipo do ancião indígena, né? Que é o mestre, é o mais velho, é o detentor da sabedoria, tá? Mas se a gente pega para ver, ele é o que tem conexão, uma maior conexão com o plano espiritual. Né? Então essa também é uma característica do sábio, né? do arquétipo ali, da personalidade do sábio, uma facilidade ou por ter um adquirimento, tanto conhecimento, uma ampliação de consciência, entender que tem certas coisas, amigo, que não vai ser na Terra que a gente vai achar as respostas, não vai ser no livro que a gente vai achar as respostas, né? Requer aí uma conexão com o plano espiritual para a gente achar algumas respostas, algumas saídas, né? Vamos para o próximo, o explorador. O explorador, lembrando, vamos para o lado direito ali do slide, o desejo. Os 3 de hoje a gente vai falar sobre liberdade, tá? O explorador, ele é movido pela alma, trazer uma nova perspectiva sobre a vida, necessidade de ruptura. O explorador ou o aventureiro, tá? Se você ler também sobre o aventureiro, ele tem essa característica, vontade de descobrir o mundo, se desprender do tédio do dia a dia, adoram desafios, fugir do tradicional e viver momentos incríveis. Cara, e só para você entender, né? Eu falei que eu sou regido pelo meu arquétipo principal da personalidade, é o herói, né? Falei isso na aula 4, na aula anterior, mas você percebeu que eu falei para vocês de um momento da minha vida que eu tive que ativar o arquétipo do sábio? E depois que eu vivi essa experiência de 2 anos e meio como concurseiro, eu vivi até mais, foram 3 anos, porque mesmo depois das nomeações eu continuei estudando para outros concursos, né? Eu brinco que eu me tornei um CDF. Eu não paro de estudar, eu não paro de me isolar e gostar do meu isolamento, né? Ah, Neto, então você também é um arquétipo do sábio? Não é o meu arquétipo de personalidade principal, mas é um que eu estou sempre dançando com o sábio, porque é necessário, inclusive, para o meu trabalho, para o meu desenvolvimento, né? Essa busca pelo conhecimento, essa coruja, inclusive, preto velho, preta velha, são fontes de conexão minha, eles estão presentes no meu trabalho. Dá uma olhadinha aqui nas playlists do YouTube, eles vêm para me ajudar a fazer regressão. E eu não sou da Umbanda, não tenho característica nenhuma, então também tenho fortes habilidades, comportamentos relacionados ali ao arquétipo do sábio, mas não é o meu principal, mas tenho, né? Então, por que eu estou fazendo esse comentário? Só para ficar bem claro, né? Não se apega muito. Isso aqui é para autoconhecimento, para eu me autoanalisar, saber das minhas sombras e mudar, evoluir. Então não se apega muito em qual arquétipo que rege a sua vida. Quais arquétipos que... Cara, se apega ao entendimento dos arquétipos e em que ponto da sua vida você precisa melhorar alguma habilidade ou outra. Identificou uma sombra que eu estou passando aqui de algum arquétipo, liga o radar e fala, opa, é verdade. Eu tenho isso daí, está me prejudicando. E como é que eu vou fazer para melhorar? O mindset, o olhar tem que ser afiado para o foco na solução. E não em descobrir o arquétipo. Ah, eu descobri. A culpa é minha, Neto. Não, tá bom, já entendi, a culpa é minha. Tá bom. Parabéns. Ora. Temos um Sherlock Holmes aqui, descobriu? E o que você vai fazer? Isso é o mais importante. E o que você vai fazer a partir de agora? Para mudar essa parada, para entrar em equilíbrio, para evoluir, transcender. Que tal aplicar um pouquinho então de um outro arquétipo, desenvolver algumas outras habilidades, ou pegar um ponto forte
do arquétipo que você está debaixo e desenvolver isso para que não volte para a sombra. Nem para cima, nem para baixo. Desenvolve essa habilidade de uma forma conjunta, estruturada, alinhada, tá? Então, explorador, vontade de descobrir, isso eu li, né? Passei e tal, passei, vamos pro próximo. Entrando um pouquinho mais a fundo. O explorador espírito aventureiro, aqui do lado de Indiana Jones, tá? Perfil de indivíduo inquieto, que busca algo que lhe dê liberdade e independência para conquistar a sua individualidade. Gostam de fugir da rotina e das regras do cotidiano e estão sempre prontos para uma aventura. Busca pela aventura é uma tentativa de sentir livre e descobrir sua singularidade. A exploração em si não está só relacionada ao mundo exterior. O explorador também busca uma exploração interior, do seu eu interior. Qual que é o ponto? Né? O sábio, ele busca a liberdade, mas ele busca uma liberdade por meio do próprio desenvolvimento interno, né? Na sua autorrealização. O explorador, eu coloquei o último parágrafo para ficar bem claro, que ele não é só uma busca externa em aventuras, né? Ele busca também desenvolver o seu eu interior, a sua personalidade, né? Forjar o seu caráter. Mas, porém, todavia, o olhar do explorador, desse espírito aventureiro, está na sensação de liberdade mesmo, né? Então, o explorador, num trabalho muito pragmático, ele se sente preso. Falar para o explorador que ele tem que ter uma agenda organizada é o fim, certo? Isso já entrando um pouquinho aqui na sombra, tá? Por quê? Porque a liberdade que o explorador procura é no meio da aventura. É essa a liberdade que ele procura. Tá dando para sacar, né? A diferença de um e para o outro, da forma de buscar a liberdade. Enquanto o sábio, ele compreende que a liberdade está na autorrealização, na investigação pessoal, no desenvolvimento pessoal dele, em adquirir conhecimento, tá aqui. O explorador, ele vê de uma maneira diferente essa liberdade que ele busca, tá? Ele busca se aventurar, se conectar com a natureza, ir conhecer o mundo, realizar novas conquistas. Quem está certo e quem está errado? Nenhum, lembra? Não tem um arquétipo melhor ou pior. É a forma que o explorador está achando de se desenvolver. É ir para a aventura. É conhecer novas coisas. É esse espírito dele. Então, quanto mais ele faz isso em equilíbrio, e aí você vai entender a sombra, mais ele evolui. Mais ele está conectado com o todo. Mais ele está transcendendo. É a forma que o explorador tem de fazer assim. E está tudo bem, não tem melhor, não tem errado, não tem certo. Tá? Para o explorador é um tédio ficar isolado. E não que ele não fique, mas para ele ficar isolado no final de semana é um tédio. Ele vai atrás da aventura. E os dois estão procurando liberdade, sensação de liberdade. O sábio está por meio, vamos dizer, dos livros e da meditação, da introspecção, e o explorador está atrás da aventura. De sair para andar de moto, de fazer uma viagem, descer uma cachoeira, exemplo, de ir conhecer uma nova cidade. Aventura. Aventura, tá tudo bem, quem tá certo, quem tá errado, nenhum dos dois, os dois estão evoluindo, os dois são arquétipos necessários aqui, tá? E se a gente pega para analisar, você deve ter alguns comportamentos tanto de explorador quanto de sábio, quando, né, você sente essa necessidade, né, de liberdade. Vamos para a sombra do explorador, não sei se é o próximo slide, que dá para aprofundar um pouquinho mais falando de sombra, né? Dá para aprofundar um pouquinho mais na explicação quando a gente entra na sombra, que daí a gente fala do desequilíbrio, fica mais fácil da gente conectar, entender e da gente se colocar no lugar, certo? O que acontece, né? Com o explorador, com o espírito aventureiro, né? Tendência à procrastinação e estagnação das outras áreas da vida. Lembrando, quando nós estamos falando de sombra, é a utilização do arquétipo de modo desequilibrado, né? Então, quando você busca liberdade a qualquer custo, não consegue passar uma semana de rotina padrão e você tem que buscar liberdade a qualquer custo, então todo fim de semana você tem que viajar, ou todo fim de semana você tem que fazer uma aventura, uma coisa diferente, e não sei o que, cara, você tende a procrastinar as outras áreas da sua vida. Ou seja, as outras áreas da sua vida tendem a se estagnar,
Por quê? Porque você acaba, que é a parte 2 do slide, mas você acaba muitas vezes metendo o pé pelas mãos. Porque você tem que se abdicar. Já pensou em viajar todo final de semana? Você tem que se abdicar das aventuras, às vezes, e ficar com seu filho. Aí tá a pandemia, né? Ficar com a sua família. Tá a pandemia para nos mostrar isso. Tivemos que ficar isolado durante muito tempo, né? Isso para o explorador, para quem tem característica de explorador, foi muito mais pesado do que para quem tem característica de sábio. O sábio fala, nossa, tem que ficar isolado em casa. Não, mas eu já adorava fazer. Eu já adorava isso, né? Lógico, fazer exceções, dependendo de quem você mora, tal, enfim, né? Não dava para ficar isolado, mas de modo geral, né, o ponto sábio adora ficar isolado, o explorador é o fim para ele. Assim como o sábio fala, não, vamos passar viajando, vamos passar fazendo aventura, e descendo tirolesa, descendo uma cascata e tudo mais, sabe? Não, deixa aqui que eu vou estudar, vou meditar, eu até vou, mas eu vou ficar conectado com a natureza, né? O desejo pela quebra de rotina pode levar o explorador a meter os pés pelas mãos e entrar em apuros. Cara, eu falei na aula anterior, né, sobre uma parada que aconteceu comigo, isso relacionado ao arquétipo, né, do herói, mas tem uma característica do explorador, né? Quando eu falei na aula anterior ou foi numa das lives? Enfim, então vou repetir que eu não lembro quando foi que eu falei isso daqui. Eu fui chama Praia Brava, em Caraguatatuba. É uma praia de surf, né? Ou não, Praia Brava, né? As ondas já são maneira. Você só não chega lá de carro, você tem que descer uma montanha, né? Você tem que descer um morro para chegar até lá. E o mar tava de ressaca. Esse meu amigo que foi comigo, ele falou assim, Netão, vamos entrar? Eu surfei dos meus 10 aos 13, 14 anos. Entrei muito mar de ressaca, né? Mas era um mar que eu conhecia. Eu sabia onde estavam as coisas, onde estavam os perigos, e eu estava com a prancha e surfando todo dia. Fazia uns anos que eu não surfava, né? Ele falou, vamos entrar? Aí o herói não arrega pra nada, né? Já com um pouquinho de explorador na veia, falou, não, vamos, frio na espinha, né? Porque o mar tava quebrando aqui, pá. Entramos, quase morremos, né? Tive que acalmar ele, tive que ajudar ele a sair, enfim, quase morremos. A hora que entrava tanto assim no mar, a hora que você conseguia entrar um pouco assim, já tava fundo, de tão violento que tava parado, né? As ondonas quebrando, pá. Então, o herói não arregou, né? O herói que fez eu ir. Mas isso é resquício de um explorador. O explorador, e o vídeo que eu vou mostrar aqui do Jack Sparrow. O Jack Sparrow é o arquétipo do explorador, do espírito aventureiro. Do Piratas do Caribe, né? O que ele não se mete em enrascada, né? Então, o explorador, quando em desequilíbrio, né? E se tiver ainda um negocinho do herói junto, para meter o pé pela mão e entrar em apuros, é 2 palitos. E outra, quando eu digo meter os pés pelas mãos, não é só entrar em apuros em si. Quando isso está em desequilíbrio, tem uma forte tendência a atos de rebeldia, enganação, às vezes até, de uma certa forma, passar os outros para trás, né? Oi, você vai... E aí é o que tá, como é que vai estagnando a vida, né? Gente, temos esse final de semana que todo isso no trabalho. O patrão chega, o diretor chega e fala, olha, esse final de semana a gente vai precisar da equipe toda de plantão. Aqui, domingo, sábado e domingo, vamos precisar da equipe toda de plantão. Quando o explorador está em desequilíbrio, pensa no que é um tédio para o explorador. Ele já tinha marcado o passeio de moto e pular de bungee jump. Estou exagerando, né? Mas ele já tinha preparado uma aventura para ir. E vou ter que trabalhar no sábado e domingo, olha a vida estagnando também, as outras áreas da vida se desequilibrando, né? Ele vai dar uma desculpa, ele vai enganar o patrão. Ele vai, poxa, e ele não vai falar que ele vai viajar, né? Em desequilíbrio, o que ele vai falar? Não, minha filha tá com Covid. Não, minha mãe, mata uma tia, mas para fazer a viagem, ele vai fazer a viagem. Então, quando está em desequilíbrio, ele não suporta o tédio e tem uma tendência a enganar as pessoas para ir atrás da aventura. E ele gosta da aventura, né? Então, até a própria aventura, quando presta atenção, tô falando de sombra, desequilíbrio, caramba. Não é que quem é explorador é mentiroso. Não confunda minhas palavras. Ele gosta da aventura, né? E ao contar uma mentirinha ali, isso está em desequilíbrio, né? Ele está mentindo, não está seguindo a luz. Ele está, inclusive, ali naquele momento numa aventura.
numa adrenalina. Tá captando a ideia? Então, e ó, as outras áreas da vida estagnando, né? Porra, era uma oportunidade dele se conectar mais com a empresa, dele ser mais reconhecido. A empresa está precisando, ele mostrar a hora de trabalho, ter uma renda extra, né? Vai ganhar hora extra. O diretor vai entender que ele não deixou a empresa na mão, mas não, o cara em desequilíbrio, ele não vai aguentar aquele tédio, ele não vai suportar aquilo, vai contar uma mentira e vai para a aventura. Dificuldade de estabelecer rotinas produtivas. Quando o explorador está em desequilíbrio e ele preza pela liberdade, acaba-se em desequilíbrio, confundindo liberdade, né, com falta de organização, com falta de planejamento, com falta de rotina. Não, uma agenda, se eu passar todas as minhas tarefas para a agenda, eu me sinto controlada e eu gosto de liberdade. Mas você está dando uma desculpa para não ser produtivo. Isso está desequilibrado. Quanto mais organizado você for, mais produtivo você é e mais livre você é, porque você é dono da sua agenda. Quando você não faz a sua agenda, você vira a agenda dos outros. Então não pode ser desculpa, eu gosto de liberdade, então eu gosto de liberdade, eu não gosto de me organizar, então não vou fazer. Puxa vida, hein? Que criancinha mimada você é, né? Você não tá usando o arquétipo do explorador, tá bom? Você tá, o seu lado sombra tá apontando aí. Outra sombra do explorador é começar uma nova atividade e logo se sentir entediado, querendo explorar e se aventurar em outras coisas, porque ele gosta de uma aventura. Então vamos começar a academia? Vamos começar a treinar. Deu 30 dias, já explorei, já entendi, já conheci, cara, não tá mais legal isso pra mim. Vamos no jiu-jitsu então, oba, nova aventura, nova programação, uhul! E passa aquele período, né, de experiência, passa aquele período de aventura, começa a virar uma rotina, o nível das coisas começa a aumentar. Se o explorador não está muito bem desenvolvido, tende a ser uma sombra ele querer pular para o outro. Aí vai do jiu-jitsu para o muay thai, aí do muay thai vai para o inglês, do inglês vai para e vai pulando, nunca acaba nada. Essa é uma sombra, né, do ser humano, quando em desequilíbrio, com essa sensação de liberdade, de se aventurar, com esse espírito aventureiro, acontece, tá? Só para a gente se conectar um pouquinho, o Jack Sparrow, ele tem muita sombra do explorador, né? Eu peguei um vídeo aqui que mostra bastante sombra, né, do explorador, que ele entra muito em apuros. Tem o Jack Sparrow, apesar de ele ser um pirata, né, mas não é essa sombra, né, a qual eu estou me referindo, tem muita coisa boa, né? Tanto é que tem lições que a gente pode ensinar, até espirituais, tem lições de desenvolvimento humano, tem regras que é trazido no Piratas do Caribe e está relacionado ao Jack Sparrow, que dá pra gente levar para a vida e aprender muito com aquilo, né? Mas de modo geral, o Jack Sparrow em si, né, ele tem um espírito aventureiro, ele rege sim debaixo do explorador, mas ele também tem um forte indicador de um arquétipo que a gente já viu aqui, que é o bobo da corte, tá? Que ele é uma figura, né? Peraí que não era esse vídeo aqui. Peraí que tá no Dalmo Sato, já vou abrir o outro, só pra gente se conectar um pouquinho, ó, videozinho curto. Pirata, o seu está aguardando. E aí, o que o explorador faz? Tenta a sorte, amigo. Toda aventura que ele foi entrando e no meio do caminho entrou em apuros, né? Acho que aqui acabou. Vamos voltar pra cá. Vamos pro nosso último arquétipo. Deixa eu virar o slide aqui.
Explorador de expert. Agora a gente entra no inocente. O inocente também, dependendo onde você for estudar, às vezes pegar alguma bibliografia e tal, também é o puro, tá? É conhecido como puro. Características do inocente, né? Vamos pro lado direito primeiro. Desejo. Ih, rapaz, ó, vacilei. É liberdade, tá? É liberdade. Comigo nesse slide aqui, preciso corrigir antes de compartilhar com vocês. Lembrando, tá, gente? Esses slides eu compartilho no meu Telegram, né? Então, se você tem no Telegram, pode procurar neto.toledo. Todos os slides eu compartilhei lá no meu Telegram, tá? Então, desejo, é liberdade, tá? Realizar a conquista foi que eu aproveitei o mesmo padrão de slide da aula passada. Ele é movido, o inocente, o puro, ele é movido pelo ego, né? Busca realizações. Necessidade, felicidade. Felicidade. Pureza, fé, otimismo. Inocência, de quem não tem malícia no coração. Curiosidade, esperançoso, otimismo. Quando a gente fala de inocente, é lógico que o lado sombra, né, o lado sombra do arquétipo do inocente vai estar relacionado a comportamentos daquela inocência que te leva até a burrice, né? Mas lembrando, é um arquétipo mapeado da personalidade, é um modelo ideal de um tipo de personalidade. Então, quando nós estamos falando do inocente, do puro, aqui nós estamos falando de luz, tá? Nós estamos falando de luz. Nós, seres humanos, né, que tem, inocente é passado para trás. Inocente é burro, você não está vendo isso? Não. Mas a inocência é uma característica de personalidade que todos nós temos que ter, que é o otimismo. É a fé, é a pureza, é acreditar no ser humano, o que não pode estar em desequilíbrio. Esse que é o grande X da questão, tá? Por que tem uma criança no fundo desse slide? Porque sim, né, uma das representações do arquétipo da inocência, da pureza, são as crianças. Outra representação que nós temos é o golfinho, que está aqui nesse slide. Busca por ser quem verdadeiramente é. Capacidade de sonhar e idealizar um mundo perfeito. Por não ter maldade no seu coração, carrega um otimismo consciente. Não é um otimismo forçado, não é um otimismo forjado, é um otimismo consciente, é um otimismo legítimo. Né? Não tem maldade do coração quando nós estamos falando, lembrando, né, do arquétipo em equilíbrio, o seu lado luz ao extremo, o modelo ideal a ser seguido. Né? O puro caracteriza a alegria de viver, a alegria da profunda conexão com as infinitas possibilidades que a vida oferece e de se deixar levar pelo fluxo da existência. Tá? Esse último slide, vou resumir, essa última parte, resumindo isso, né, o puro caracteriza a alegria de viver, ou seja, a profunda conexão com o plano espiritual, a profunda conexão de entender que o universo é muito mais do que o planeta Terra, a matéria, que isso daqui é só um software, uma matrix, né? Então o puro consegue enxergar além, né? Ele não tem a maldade no coração, então ele consegue ver, idealizar, sonhar um mundo perfeito, porque não tem a maldade no coração. E é lógico, né? Pra gente falar desse arquétipo aqui, o único que me vem na cabeça é Jesus mesmo. Tem Buda também, então, mas só esses caras para falar assim do ponto ótimo desse arquétipo, né? Porque é um nível dificílimo de atingir, segundo o professor Hélio Couto, né? Nós vivemos no planeta Carandiru, né? Mas é um arquétipo mapeado, ele busca a liberdade, né? Por meio do ego, e uma característica principal dessa busca da liberdade, que é por meio do ego, é ter a pureza no coração. Tá? Então, quando nós dizemos que o inocente, o puro, ele busca a liberdade, é esse modelo ideal de planeta, esse modelo de um mundo perfeito, esse modelo otimista, essa é a liberdade, né, para o arquétipo inocente e puro. Né? Para o explorador, buscar aventura. Para o sábio, introspecção. Para o inocente, é trazer esse modelo ideal de civilização, de planeta, essa pureza, esse otimismo. Tá? É assim que ele se sente livre. Tá? As pessoas que têm as características desse arquétipo. Eu já pulei para a sombra dele? Peraí. Não, já, porque eu já fui para o segundo slide, né? Então tá, vamos para a sombra. Lembrando, a sombra do ser humano, quando debaixo do arquétipo e desequilibrado, né? Então tendemos a ter
crenças limitantes. Por quê? Por não ter maldade no coração, pode acreditar em tudo que é falado, em tudo que é imposto, em tudo que é noticiado. Ou seja, o inocente, o puro, e às vezes a gente acha que... Tá, vamos lá, vou prosseguir, depois eu volto nesses que a gente acha, né? Facilmente ele vira massa de manobra, porque ele acredita em tudo, ele é puro, ele não vê a maldade. E isso, lembrando, é em desequilíbrio, é a sombra, tá? Não na parte luz do arquétipo, né? Ele não... Na parte luz do arquétipo, na parte ideal desse arquétipo, o modelo perfeito da representação da inocência e da pureza, não que ele tenha maldade, mas ele não vai virar uma massa de manobra. Ele não vai querer o mal para a pessoa que está querendo fazer uma massa de manobra. Ele não vai ser intolerante com a pessoa, é isso que é não ter a maldade no coração. Mas ele não vai sair por aí também caindo em golpe, sacou? Em desequilíbrio, vira massa de manobra, cria crenças limitantes. Tudo que é falado vira uma verdade, porque ele está usando em desequilíbrio essa inocência, essa impureza dele. Acredita em todas as notícias de televisão, tá? Deixa eu ver se cabe eu dar esse exemplo aqui, né? Cabe. O que acontece, né? Tem as minhas lives matinais, que eu faço de manhã, né? Eu faço em cima de uma bicicleta ergométrica, e muitas delas eu faço sem camisa. Eu estou fazendo atividade física, já estou pondo conteúdo e tudo mais. E na minha pureza, na minha inocência, eu achei que ninguém fosse criticar isso. E também, se fosse criticar, pra mim tá tudo bem. Eu faço a live sem camisa mesmo. Aí pra mim tá tudo bem, né? E eu tenho um grupo chamado Ondas de Transformação, e eu compartilhei uma das lives, né? Um dos links das lives que estava aqui no YouTube. Eu compartilhei lá. Gente, o grupo Ondas de Transformação tem a seguinte retórica: quebrando a Matrix. Quebrando a Matrix. Eu, na minha inocência, achando que quem estava lá tá querendo pensar fora da caixa, tá querendo quebrar paradigmas, tá querendo se superar, tá querendo uma forma de ver a vida diferente. Olha que inocente que eu sou. Só porque eu estou no grupo, eu achando que as pessoas estavam conectadas comigo, né? Vocês acreditam que tem gente reclamando da live sem camisa? Que a gente fala de arquétipo, você fala de Jung, que você não pode fazer essas coisas. Mas peraí, meu objetivo é quebrar a Matrix. O meu objetivo é romper crenças limitantes. O meu objetivo é mostrar um mundo que ninguém está vendo. Não que ninguém esteja vendo, mas que as pessoas que se conectam comigo, né, vão começar a enxergar o mundo de forma diferente. Vão começar a ter resultados que nunca tiveram na vida. E é o que acontece com quem se conecta comigo. Você está se conectando agora, vem, fica, porque é foda. E não é porque eu sou fantástico, não. Para trás de mim tem muita gente nesse trabalho aqui. Né? É só dar uma olhadinha nos depoimentos, nos comentários que se conecta, que transforma a gente. E na minha breve inocência, achando que quem tivesse numa onda de transformação, quebrando a Matrix, seriam pessoas que estão buscando uma forma diferente de aprender, uma forma diferente de ver o conteúdo, que estão buscando ver além da caixa, além da Matrix. E aí tem comentários questionando do porquê que eu faço a live sem camisa, que isso não pode acontecer porque eu falo de espiritualidade. Aí eu paro e penso, mas gente, eu vejo uma espiritualidade muito diferente disso, né? Eu vejo uma espiritualidade muito diferente disso. Inclusive, se a gente for pensar em espiritualidade, os indígenas são, né? E eles andavam peladão, né? Andam até hoje, teve algumas mudanças e tal. E aí eu não posso fazer porque aí o dogma vai querer colocar dogma num grupo onde tem um cara doidão que quer quebrar a Matrix, ensinar novos comportamentos, uma nova visão de mundo. O que está fazendo lá, né? Então eu, na minha inocência, acho isso, que as pessoas que estão lá, elas estariam procurando formas diferentes de ver a vida, abordagem diferente, que é o que eu faço. É a minha especialidade. Eu não coloco dogmas, eu coloco crença, eu rompo essas paradas. Ai, que inocente que eu sou. Descobri o quanto uma galera, por causa de crenças, por causa de dogmas, né, me odeia. Não é que eu odeio o trabalho,
eles amam o meu trabalho, porque eles acompanham, inclusive vão ver essa live. E se você for um deles, você ama o meu trabalho, você está aqui até agora assistindo, você ama, você odeia. Por algum motivo ou outro, eu pego uma ferida sua, que você acaba me odiando, mas o meu trabalho você ama, senão você não estava no grupo. Senão você não via os meus textos. O que te leva a odiar uma pessoa e não o texto dela? Porque o trabalho você ama, né? Então, olha a minha inocência. Então, a visão romântica da vida, o desequilíbrio, né? Em desequilíbrio, visão romântica da vida, podendo ser passado facilmente para trás, lembrando lá do sombra, do inocente em desequilíbrio, tá? Pode tender também até a síndrome do Peter Pan, querer ser um eterno menino e sempre depender de cuidados, né? Quem quer ser um eterno menino não quer assumir responsabilidade, né? Não quer, enfim, não quer trabalhar, ou quer trabalhar, mas ficar no básico, não quer assumir de responsabilidade, não quer fazer uma meta, porque também quando você faz uma meta de vida, você assume uma responsabilidade. Então você vai ficar dependente de eternos cuidados, a síndrome do Peter Pan a gente chama, né? Tende à acomodação. O otimismo sem ação pode levar à fuga da realidade e não fazer as coisas que lhe cabem, não fazer a sua parte. Esse é o lado sombra do inocente, da pureza, né? Então, quando você está em desequilíbrio, né, com o modelo ideal do inocente, acontecem essas coisas. Eu, Neto, eu não sou regido pelo arquétipo do inocente, mas você vê que eu tenho uma gotinha do arquétipo da pureza, do inocente, né? Acabei de dar um exemplo aqui. E ainda, a gotinha que eu tenho pegou meu lado sombra, porque eu caí numa armadilha de achar que as pessoas que estão no grupo chamado Ondas de Transformação Quebrando a Matrix, não iriam ter dogmas, né? Ou queriam sair desses dogmas, né? Queriam quebrar a Matrix, é o objetivo. Pensar diferente, ampliação de consciência, olha que interessante. Por que ai Neto, mas as lives sem camisa quebra a Matrix? Se quebra. Não é uma, duas ou três, não dá para contar numa mão inteira de depoimentos que as pessoas vêm e me falam: Neto, depois que eu me conectei com as lives matinais, eu comecei a fazer atividade física, saí do sedentarismo, comecei a caminhar, comecei a fazer academia. Se isso não é quebrar a Matrix, meu amigo, sair do sedentarismo, sair da zona de conforto, eu não sei o que é. E todos os meus conteúdos sempre foram incentivando: beba mais água, melhore sua alimentação, tire o açúcar do café, tenha uma vida mais saudável. Todos os meus conteúdos são nessa pegada. Mas nunca recebi tantos comentários em tão pouco tempo depois das lives sem camisa. Então, se isso não é quebrar a Matrix, eu não sei o que é, tá? Agora eu vou mostrar um inocente que tem um pouquinho de lado sombra, tem, porque em alguns momentos ele é um tontão. Mas tem bastante parte do inocente, do puro, no Forrest Gump, que é a luz, pura luz, né? Que é muita luz. Eu vou compartilhar aqui porque eu sei que, né, Forrest Gump, dificilmente não vai conhecer ou não assistiu Forrest Gump, mas é incrível. Vamos se conectar aqui, né? Só pra gente viver essa experiência junto um pouquinho. O importante de tudo isso é quando a gente não é só ter o conteúdo. Por que eu tento trazer a música, um vídeo, não sei o que? É você ter... Eu fui um astro do futebol. Peraí. É você ter a experiência, que é a experiência que faz o aprendizado. É a experiência que faz as conexões cerebrais, tá? Então é por isso que eu sempre tento trazer um videozinho, um negocinho, um exemplo ali que todo mundo tenha se conectado e tal, porque daí a gente vive a experiência e aí que vem o aprendizado de verdade, tá? Vamos lá? Play? Tava dando play. Como eu fui um astro do futebol, um herói de guerra, uma celebridade nacional, um capitão de barco e um universitário, o conselho da cidade de Greenville, Alabama, decidiu se juntar e me oferecer um emprego especial. Olha o emprego especial. Trabalhar com o tenente Dan. Cortar grama. Eu cuidava do meu dinheiro do Bubba Gump. Até investiu num negócio de frutas. E ele ligou dizendo que não precisava mais me preocupar Gosto de frutas. E eu disse... Era Apple. Que bom! Uma coisa a menos. Que bom, uma coisa a menos. Inocente ou não? O homem precisava de um pouco de dinheiro. Ó, sombra, crença limitante. Então, mas mesmo assim ele usou de uma forma positiva, né?
E dei um monte de dinheiro para o hospital Beulah Battery. Ele inaugurou o hospital. E mesmo com o Buba morto e o Tenente Dan dizendo que eu era louco, eu dei para a mãe do Buba a parte dele. E sabe de uma coisa? Ela não teve que trabalhar na cozinha de mais ninguém. Que cheiro bom. E como eu tinha muito dinheiro e gostava do trabalho, Ó, eu inocente. cortava a grama de graça. Pera aí, o Missater. Vou deixar no fundo o Missater aqui pra gente encerrar a aula. Mas ali muito legal, que mostra a luz, né, do arquétipo. Deixa eu diminuir aqui, senão vocês. Do arquétipo da pureza. O Forrest Gump é o arquétipo da pureza, é o arquétipo do inocente. Total. Né? E mostra muita luz. Foi um universitário reconhecido, ganhou honras da cidade, foi capitão de barco, foi medalhista no exército, né? No exército também ele se deu super bem, em várias áreas da vida dele que ele pegava, ele seguia as ordens da risca, ele foi evoluindo. Pegou um amigo que cuidou das finanças dele, investiu na Apple, a grana dele, e ficou milionário. E olha lá a inocência dele, tá cortando grama de graça. Então mostrou tanto a sombra, né, da pureza, né, da inocência, mas também mostra o lado luz, que ele vem dizendo na vida, ele prosperando, ele atingindo metas, ele indo, né? E ele, vamos dizer, ele é o modelo, não seria o ideal, porque, lembrando, o modelo ideal de todos os arquétipos que a gente pode trazer aqui é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo era um inocentão, tinha pureza no coração, não tinha maldade nenhuma no coração, né? E não utilizava-se, né, de nenhuma sombra ali, né? Cair nenhuma sombra ali da parada. Mas o Forrest Gump traz pra gente assim, pra gente sentir, pra gente viver um pouquinho dessa experiência e entender o conteúdo que foi acabado de passar, né? Beleza? Qualquer dúvida à tua disposição, entra no meu grupo de Telegram, tá aqui na descrição também o link para entrar, tá? Vai estar aqui na descrição, eu vou compartilhar os slides lá para você guardar o material, fazer suas anotações, tá? E se tiver alguma pergunta é só mandar aqui, que eu tô esperando, beleza? Garra, tem mais uma aula, a gente entra nos 3 arquétipos aqui. Eu não sei agora quais são daquela parte da mandala, mas na próxima aula a gente entra para encerrar aqui os 12 arquétipos da personalidade da jornada de Jung. Abraço!